Agradecemos a presença de todos os senhores aqui. Estamos também muitíssimos gratos com a vinda da palestrante internacional, a senhora Maristela Santos, aqui nesta casa de estudos e de oração. Se nós observarmos em muitas famílias, sempre existe algum tipo de pessoas que temos algum tipo de dificuldades de convívio em nosso dia a dia. Pessoas da nossa família, no nosso trabalho, os quais nos fazem refletir. Por que as coisas são assim? As nossas famílias são um verdadeiro laboratório de reajustes necessários, que os dirigentes que regem a vida nos convocam a haver um acerto entre as partes. Precisamos pôr em prática um ensinamento simples, mas que muita gente não compreende, que é a prática de perdoar e pedir perdão das ofensas, para que tenhamos mais liberdade e sermos mais felizes. Façamos agora um trabalho com Cristo. Vamos fechar os nossos olhos para que possamos nos conectar com o que há de mais puro da espiritualidade superior. Respiremos profundamente, inalando o ar pelo nariz, segurando e soltando pela boca. Isso mesmo. Busquemos em nossas mentes a imagem serena de Jesus, o mestre amigo de todas as horas, de todos os momentos. Vamos ouvir na acústica da nossa alma as suas palavras doce e meiga. Onde duas ou mais pessoas sinceramente estiverem reunidas em meu nome, ali estarei presente. E sabemos, querido Mestre Jesus, com a sua presença se fará aqui nesta reunião, através do seu evangelho de amor, de luz e de sabedoria. Que a nossa expositora Maristela Santos possa estar intuída e inspirada para nos passar uma mensagem simples e compreensível, e que possamos estar relaxados e receptivos para assimilarmos os seus ensinamentos. Pedimos também, Senhor, pelo alívio de todos aqueles irmãos e famílias que sofreram os bombardeiros atômicos de Hiroshima e Nagasaki, que no dia de hoje, 6 de agosto, temos a lembrança daqueles dias. Rogamos, querido Mestre Jesus, a sua bênção e permissão para o estudo dessa noite. Graças a Deus, que assim seja. Olha, pessoal, vamos dar início à palestra e vamos recebê-la com uma grande salva de palmas, a Maristela Santos. Boa noite a todos. Que a doce presença do Mestre Jesus se faça sempre presente, realmente, nas nossas vidas, nos nossos corações. E quando buscamos no seu Evangelho de amor e de luz, o roteiro seguro para as nossas vidas. Nós, hoje, quando nos olhamos, quando nos vemos e nos percebemos já com os albores da inteligência, do raciocínio, muitas vezes nos esquecemos que o nosso princípio, o princípio inteligente, caminhou por milênios até que hoje pudéssemos estar aqui, com raciocínio, com discernimento, com desenvolvimento das emoções. Quando a gente lembra do início, do ser, da área intelectual, a gente vai lembrar lá daqueles homens da caverna, onde o instinto muito necessário se fazia presente para que pudesse sobreviver. O instinto é muito importante. Se não fosse aquilo, não haveria perpetuação das famílias, dos genes, das raças. Então, naquele momento,
nós enfatizávamos muito mais as conquistas da matéria, as conquistas da área da sobrevivência, tanto na alimentação, quanto do abrigo, quanto as questões sexuais, porque assim se fazia necessário. Naquele momento, quando aqueles homens, que fomos nós, éramos surpreendidos por feras, por grupos contrários, que opções se tinha? Ou se fugia, ou se enfrentava, ou se paralisava. E assim nós fomos, a cada momento, fazendo nossas escolhas. Algumas vezes fugimos, abandonamos nossas famílias, outras vezes ficamos e fomos devorados, até que aprendemos a sobreviver, a nos indignar com algumas coisas para sentirmos raiva, que é aquela emoção necessária para nos combater tudo aquilo que estava indo contrário à nossa necessidade de sobrevivência. Então, naquele momento, o clamor era o clamor de guerra, era o clamor da sobrevivência, era o clamor da matéria, era o clamor de cada um por si, depois cada clã pelo seu próprio clã. Mas a cada fase do espírito humano, ele se desenvolve, tudo evolui, tudo progride. E aquela criatura, que naquele momento era importante, essa mensagem de sobrevivência, recebeu um convite do Cristo. Uma nova fase, um novo apelo se fez. O apelo da misericórdia, o apelo da brandura, o apelo do perdão. Então, a cada momento que nós vamos conquistando-se determinadas situações nas nossas cadeias evolutivas, quando aquilo é fixado, nós somos convocados a uma nova fase. É como se nos dissesse assim: vocês aprenderam a sobreviver? Aprenderam a ganhar o pão de cada dia? Aprenderam a se proteger, a criar suas casas? Aprenderam a defender as nossas famílias? Aprenderam a lutar? Era preciso. Agora vamos a um outro aprendizado. Vamos aprender a perdoar. Vamos perdoar. Esse é o convite de Jesus quando nos fala de misericórdia, que é aquela emoção que o outro nos convida para um comportamento diferente perante a vida. Então nós poderemos pensar que todas as vezes que nós que aqui estamos, porque todos que aqui estamos temos em comum, temos como afinidade principal o Cristo, Jesus. Todos que aqui estamos somos bem aquelas almas doentes e sofridas, imperfeitas, com uma série de dificuldades, que no imenso esforço buscam tentar compreender as lições de Jesus, não mais para tê-las de cor, para se fazer inchados como os antigos fariseus, mas sim que de pouco a pouco, dia a dia, possamos vivenciar a nossa crença. A cada dia, nas nossas vidas de relação, pensamos assim: ontem, lá atrás, para que eu sobrevivesse, eu precisava eliminar o companheiro, que atrapalha os meus planos, que atrapalha o meu objetivo, que atrapalha a minha expectativa de ser feliz. E hoje, eu quero ser feliz? Quero. Todos continuamos com necessidade de sobrevivência e queremos ser felizes, mas não mais a qualquer preço. O nosso padrão é Jesus. Busquemos sim a nossa felicidade, busquemos sim ficarmos bem, contanto que não perturbemos a lei de Deus, contanto que não sejamos infratores de tudo aquilo que Jesus nos deixou, que é a lei de amor, de justiça, de caridade. Portanto, todas as vezes que tivermos um objetivo e uma expectativa, temos que nos movimentar, sim, para conquistar, mas observarmos se, em nome dessa conquista, iremos prejudicar alguém, se iremos fazer mal ao próximo. Não queremos mais, então.
Isso nós já fizemos antes. Nós já fomos guerreiros, nós já vencemos batalhas, nós já conquistamos. Nós já fizemos as nossas vontades, nós já reencarnamos inúmeras vezes para atender os nossos caprichos e a nossa personalidade ainda tão egocêntrica. Hoje, a gente começa a reencarnar para dizer assim: não fui feliz ainda. A minha vontade ainda é muito imatura, é muito caprichosa. Eu vim para aprender com Jesus. Portanto, eu não reencarno mais para fazer a minha vontade. Tentarei seguir o Cristo, e quando Ele diz: eu não desci do céu para fazer a minha vontade, e sim para fazer a vontade de meu Pai. Quando Paulo de Tarso nos dizia: não sou eu, mas quem vive é o Cristo que vive em mim. É para isso que nós estamos caminhando, para que um dia possamos realmente nos sentirmos vivenciando as lições do Cristo. Num primeiro momento, nós estamos recebendo uma lição nova. Apesar de 2016 anos, essa lição ainda é nova aos nossos corações, porque nós somos criaturas com muita dificuldade de aceitar a questão da solidariedade, da fraternidade, de oferecer ao outro a mesma parte que eu quero para mim. Ainda somos criaturas muito egoístas. Então, dia a dia, nós buscamos, de uma certa maneira, observarmos o que está em confronto com a lei do Cristo, com o padrão do Cristo. Então, meu padrão não é mais aquele modelo social que um dia me ofereceram e até hoje continuam me oferecendo. Ou lá o astro de televisão, ou aquele grande empresário, ou aquele grande político. Aquele modelo não serve mais. O meu modelo, o meu padrão é Jesus. Ele é o único amigo incondicional que de maneira alguma irá nos decepcionar. Porque os outros são pessoas humanas. Por mais o outro seja compreensivo, por mais o outro tenha conhecimento da lei de Deus, ele é uma criatura humana passível de erro. Então ele não é meu modelo. Meu modelo é o Cristo. É aquele momento que então essa lição nova nos chega, e a doutrina espírita é justamente essa possibilidade de uma reencarnação para modificarmos antigos objetivos, antigos preconceitos, antigas dificuldades. Ontem, a nossa voz era o eu, primeiro o meu, a minha família, os meus interesses, o meu ego, o meu amor próprio. A lição do Cristo vem falar de uma família universal. A gente começa a entender que a minha família não são apenas aqueles membros que têm o meu sobrenome. A minha família são todos que são filhos de Deus, são todos que fazem a vontade de meu Pai. Então a família cresce. A família, como a gente olha assim, todos somos irmãos. Nós temos em comum o mesmo Pai. Nós temos em comum as mesmas dificuldades. E por isso nós estamos aqui. Porque aquele que não tem dificuldade, aquele que já aprendeu essa lição do Cristo e já coloca em prática, ele não reencarna mais na Terra. Ele já está em outro plano, em outro planeta, ou estaria aqui como missionário, que, tirando por mim, não é o meu caso. Não sei quanto aos senhores. Mas a gente começa a perceber que a maioria de nós ainda está aqui para aprender. Então é aquela lição nova que o Mestre nos empresta, que nos oferece. Quem é o Mestre? Mestre é aquele que sabe fazer. Mestre é aquele que vivenciou aquela situação. Por isso ele é chamado de mestre. Ele conhece profundamente cada uma daquelas questões. E ele é chamado de mestre. Então ele nos trouxe uma lição nova. Nos trouxe a boa nova. O chamamento para o desenvolvimento do sentimento, das boas emoções, da amizade, do amor ao próximo, do perdão. Essa lição nova, nós começamos a observar quantas reencarnações nós já vemos falando sobre ela, por diversos núcleos religiosos, com as suas diferentes interpretações. Mas chega um momento, nessa atual reencarnação, como espíritas, vemos a possibilidade
de renovarmos esses conceitos. É quando a gente fala assim, para que a gente reencarnou? Para manter aqueles antigos conceitos? Aquelas antigas superstições? Aquelas antigas fantasias? Todos aqueles preconceitos ainda enraizados de raça, de cor, de credo? Foi para isso? Não. Se fosse para isso, a gente continuava no plano espiritual, não é mesmo? Se a gente veio para cá, é para aprender. E só se aprende observando como eu faço e qual o padrão do Cristo. Então eu tenho que me conhecer para comparar o meu modelo de vida, a forma que eu vivo e como Jesus nos ensina. Lógico que teremos imensas dificuldades. A gente pensa assim, bem, eu já tinha aprendido, né, nos outros tempos de sobrevivência, que toda vez que eu era atacada, eu revidava. Toda vez que eu era atacada, eu me impunha sobre o outro e o dominava com a minha vontade. E hoje, eu começo a pensar, o que Jesus me fala quando eu sou atacada? O que Jesus me deixou de padrão de quando eu sou perseguida? E como eu faço? Então eu começo a comparar. E percebo que eu não estou muito longe desse padrão do Cristo. Mas é natural. Porque é uma lição nova. Por mais tempo reencarnatório já tenhamos. É uma lição nova ainda. Ainda não foi fixada na nossa alma. O dia que essas lições estiverem fixadas em nossa alma, nós estaremos não mais no manual, e sim no automático. Portanto, quando eu tenho dúvida, como eu não sei o que faço, eu abro o Evangelho, porque eu estou no manual. O que o manual diz? O que esse Evangelho, que é a bússola, me fala sobre esse assunto? E eu leio, e eu reflito, e eu penso, mas olha como eu faço. Olha como eu tenho que fazer um dia. Então eu já começo a caminhar naquela direção. Até que um dia, esses conhecimentos estarão tão interiorizados. Por isso a importância de lermos repetidamente, indefinidamente, o Evangelho de Jesus, da forma mais sentida possível, para que de um momento nós já reencarnemos com essas lições fixadas em nossa alma e nós seremos automaticamente bons. A gente não precisa mais perguntar. A gente já faz. A gente já é. Quantas pessoas não são espíritas, não são católicos, não são budistas, não têm o rótulo. E muitas nem precisam, porque elas são. Elas não estão em rótulo algum. Elas já têm essa conquista na alma. Elas já são automaticamente boas. Elas não reagem, elas agem. Elas não são mais reativas. Elas não buscam mais a sobrevivência do corpo físico, que já entenderam que esse corpo constrói, destrói, tantas vezes quanto forem necessárias. E tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu desenvolvo, tanto do meu lado moral, como do meu lado intelectual, é capitalizado, pertence ao meu arcabouço moral, que é meu tesouro, que farei uso no momento oportuno, nas reencarnações vindouras. Por isso, nada que aprendemos hoje, independente da nossa idade e da nossa dificuldade, seria um tempo perdido. Seria uma lição que estamos fixando. É difícil? Ainda é. E quando a gente pensa o que é o perdão, né? Quando a gente começa a pensar o que é o perdão, o que significa perdoar? Por que é difícil perdoar? Porque nós somos criaturas ainda muito orgulhosas. Nós temos um amor próprio muito exacerbado. E toda vez que alguém contraria esse meu amor próprio e me bota em perigo, e se me bota em perigo, eu retorno a esse instinto, a essa criatura ainda tão rudimentar, que eu sei fazer automaticamente. De inúmeras reencarnações por processos genéticos, né, assimilações genéticas, foi sendo automatizado biologicamente. A nossa respiração é automatizada, o nosso estômago e algumas dessas emoções.
A percepção de eu olhar o mundo também começou a ser, de uma certa maneira, automatizada. Então eu me vejo em perigo. Mexeu no meu amor próprio. E o meu egoísmo? A vida só pode ser vista da forma que eu olho. Quando você vê da forma diferente da minha, você me coloca em risco. Eu me sinto insegura e não vou te perdoar. E a minha vaidade? Que é aquela imagem tão distorcida que a gente tem atrás da gente, né? A gente se acha naquele momento reencarnatório, né? Eu costumo brincar até que às vezes a gente percebe que a gente é muito ventilador fraquinho se achando ar-condicionado potente, né? A gente tem essa distância do que a gente pensa do que é e realmente a gente é. A gente ainda tem muita dificuldade. Então, quando o outro nos compara, quando o outro não nos trata como acreditamos que deveríamos ser tratados, não como te perdoar. Você me coloca em perigo e eu retorno ao meu automatismo, que é reativo. E por isso, nós estamos aqui, juntos, estudando, mais uma vez, o que Jesus fala sobre isso. Então, o significado do perdão é a paz. O significado do perdão é conceder ao outro uma nova oportunidade, um tempo e espaço, para que aquelas situações sejam melhor administradas. Então a gente percebe, é fácil? E se nós pensássemos, por que Jesus nos disse, perdoai para que o vosso Pai lhe perdoe? Porque isso é da lei, lei de causa e efeito. Eu só serei perdoada à medida que eu perdoo. Eu só receberei amor na medida que eu amo. Eu só receberei gentileza na medida que eu for gentil. A vida é um eco. E alguns dos ecos que a gente acha que é hoje, mas eu faço tão bem, e o meu eco não está funcionando bem. Mas a gente não pode esquecer que hoje a gente está colhendo plantações de ecos anteriores, de vidas anteriores. Porque nós somos criaturas com uma personalidade ainda muito agressiva. Nós somos muito truculentos nas defesas dos nossos interesses. Hoje, somente hoje, começamos a perceber a luz do Cristo. Começamos a perceber a necessidade de mudança. Então também temos que compreender que a natureza não dá salto. É um passo de cada vez. E assim a gente passa a se observar, mas se observar com ternura. A gente lembra de Jesus, no momento que ele foi preso no horto, o que Pedro fez? Pedro puxou a espada e corta a orelha de Malcolm, que era justamente o servidor. O que Jesus fala? Embainha a tua espada. Aquele que matar pela espada perecerá. Lei de causa e efeito. Muito claro. Portanto, quando eu não perdoo o outro, quando eu olho para o outro com raiva, não é com raiva porque eu não perdoo, eu estou com mágoa, eu envolvo o outro de quê? De fluidos. Eu não estou fazendo envolvimento apenas mental e moral, eu estou fazendo envolvimento fluídico. Eu estou encostando do outro um fluido muito desacordo, muito ressentido, muito amargo. Pela lei de causa e efeito, um bumerangue vai chegar lá e vai acontecer o quê? Vai voltar para cá. Muitas vezes potencializado, porque eu permiti essa primeira lançada. Por isso que Jesus nos aconselhou a perdoar. E às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu vou perdoar e fica tudo por isso mesmo? Ele não tem que se quitar com a lei? A lei não é problema nosso. A lei é de Deus. A gente sempre tem que pensar assim, a lei é de Deus. Na realidade, quando nós perdoamos o outro, ele continua com débito com a lei. Eu é que me libero dele.
Eu é que não dou brecha para aquele plug da tomadinha dele. Eu é que saio da alça de mira dele, digamos assim. Mas ele vai ter que se repor com a lei. É como se fosse assim. Eu devo um dinheiro a alguém e demorei muito tempo juntando essa quantia, chego para essa pessoa fala, oh, essa quantia, eu não preciso mais que você me devolva, eu sou muito rico, muito obrigado, fica contigo, realmente eu não preciso. Mas eu vou ter que, vai vir alguém, no lugar daquela criatura, cobrar esse valor. Então é quando a gente percebe que muitos dos nossos cobradores dessa atual reencarnação já não são aqueles que nós realmente prejudicamos. Muitos deles já foram embora, já evoluíram, não estão mais atrás dessa dívida não. Mas a lei coloca aquele que estava na situação similar para nos cobrar. Então nós vamos pagar ao outro em nome daquele. A lei vai funcionar assim. Nós recebemos um novelo bonitinho de lã, sabe, novelo bonitinho, todo organizadinho. E a gente sai fazendo um montão de nó. A gente sai embaralhando esse novelo, complicando a vida nossa e a dos outros. E depois, nós somos herdeiros de nós mesmos. Na próxima reencarnação, a gente recebe o mesmo novelo e diz assim, então agora, você aprenda a tirar esses nós que você fez e transformar esse nó em laço. Laço de afeto. Quem vai ter que desfazer o nó? Eu. Quando a gente começa a raciocinar, a gente lá não é bom, mas já é inteligente, já sabe fazer conta, né? Menos nó, melhor, não é assim? Menos fica mais. Quanto menos problema eu tiver, melhor eu fico. Então a gente já começa a descobrir que entre brigar com o outro para ter razão em meu ponto de vista, eu me lembro assim, eu quero é ser feliz, eu quero é ter paz, eu quero é ter reencarnações melhores. Deixa o outro ficar com a razão, ele faz tanta questão que ele fique com a razão dele. Eu não vou mais lutar por ponto de vista, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu acredito, eu sei o que eu penso, deixa o outro, é bobo ainda, precisa disso. E a gente começa a uma pergunta que poderíamos fazer assim, a quem nós devemos perdoar? Quem é que nós devemos perdoar? Na época de Jesus, a lei é a lei mosaica, dente por dente, olho por olho, costela por costela, braço por braço. E a gente fala que absurdo, que lei severa. Não, gente, aquilo já era direito de ponta. Porque antes de Moisés não havia proporcionalidade de lei. Não havia o que nós chamamos de legítima defesa. Então, se uma pessoa me ferisse a perna, eu matava o pai, a mãe, o filho. Aí você fala, por causa de uma perna? Sim. Era o impulso que eu tivesse. Então Moisés, quando traz a lei, quando traz o talião, que é dente por dente, ou seja, você me quebrou um dente, eu só vou quebrar um dente seu. Poxa, já está legal, não está? Antes eu quebrava a dentadura inteira da criatura, mas só um. Já começamos a perceber que o direito começou a evoluir. A gente tem que observar essas questões com tempo e espaço. Tempo de Moisés. Então, na lei mosaica, ele dizia o seguinte, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. É aquela questão que muitos de nós já estamos na lei de Moisés, né? Para os meus amigos, tudo. Para os meus inimigos, até o que não tiver o arranjo de problema, não é? Porque nós temos um problema e a gente fala 2 pesos e 2 medidas. Para fulano, eu sou compreensiva, principalmente se for o meu caso, né? A gente sabe se justificar tão bem, né? Eu fiz isso, por aquilo outro. Porque fulano fez eu fazer isso. A gente tem uma dificuldade muito grande de assumir responsabilidade. Dizem que, né, apesar do folclore, a gente sabe que é o folclore de Adão e Eva,
Vamos deixar isso bem claro. Desde daquela época de Eva e Adão, ninguém assumia a responsabilidade, né? Perguntaram a Adão, foi você? Ele apontou o dedo, não, foi Eva. Eva falou, eu não, foi a serpente. Desde aquela época a gente aponta o dedo para arranjar um culpado da história. Porque é muito difícil assumir que a gente erra. Por que será, hein, que é tão difícil a gente assumir que a gente erra? Que a gente precisa de ajuda? Porque seria ter que renovar, reconstruir toda a ideia que eu construí a meu respeito. E está tão cômodo isso. Eu acredito nisso, eu acredito naquilo outro, eu acho isso, eu acho... Isso já está tão prontinho. Isso já trago de outras encarnações. Eu repito, são clichês. O que você acha disso? Aí eu respondo, pá. E por que eu acho daquilo? Ah, eu acho aquilo outro. E um dia, de repente, a gente para. Por que eu acho isso? Por que eu não gosto desse tipo de pessoa? Tive algum problema? Fez algum mal? Qual o motivo? Não sei. Eu aprendi a repetir. Modelo educacional, modelo cultural que eu recebi na minha escola, da minha sociedade que eu vivo, no meu país, no meu estado, no meu continente. Eu replico. Sem a menor avaliação. Papagaios de pirata. E a gente se vê repetindo opiniões, muitas vezes tão descaridosa. E a gente pergunta, por que é tão difícil? Porque eu vou ter que reformular. A natureza detesta o vazio, o vácuo. Portanto, eu não posso eliminar alguma coisa pelo nada. Eu sempre tenho que retirar em substituição a uma outra coisa. Portanto, para eu tirar um qualitativo que me traz infelicidade, eu tenho que encontrar a virtude e começar a desenvolvê-la para substituir. Eu não fico com vazio. Não há como destruir isso. Sou eu. Eu não posso. Eu tenho uma personalidade montada que foi formatada por inúmeras reencarnações. O que eu posso é, como as donas de casa sabem, os homens também, abrir a minha gaveta, olhar aquela peça e pensar, isso não combina comigo? Isso aqui é do meu tamanho mesmo ainda? Por que eu guardo isso com tanto carinho? Isso não me serve para mais nada. E outras peças a gente olha e fala assim, eu tenho um carinho por isso, não adianta que eu não vou. Essa sainha número 36, não adianta que eu vou jogar fora. Só pegada a ela. Mas pelo menos vamos reconhecer que ela não vai servir, mas que você é pegado. Mas a gente tem que reconhecer que ela não vai servir. Até que um momento a gente vai falar, que bobagem, passa para quem vai usar. Para mim isso não serve mais. Então é aquela hora que eu começo a mexer na minha gaveta e olhar objetos e falo, para que eu guardo isso? Lembrança? Lembrança de quê? Que melancolia é essa? Se eu tenho futuro, se eu preciso esvaziar para entrar, como eu posso tomar um chá quente novo se a minha xícara está cheia de chá frio, não é? Eu tenho que esvaziar para ter um chá novo. Eu preciso esvaziar antigos preconceitos para que os novos cheguem. E é isso que nós fazemos com Jesus. Então, quando a gente começa a se observar, quem que eu vou perdoar? E quando Moisés falou, perdoa os amigos e odeie teus inimigos, chega Jesus e fala assim, a lei é outra. Agora é uma nova fase. A fase é, ame os seus amigos e perdoe, e ame os seus inimigos também. Amar ao próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Aí está toda a lei e os profetas. Ou seja, aqueles 613 preceitos e prescrições da lei judaica que está na Torá, Jesus simplesmente sintetiza e diz, amar o próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Aí está toda a lei e o profeta. E esse restante da lei serve para quê? Para ensinar a amar. Cada um escolhe para estudar no livro, mas é sempre lei do amor. O que ele veio passar é amor. Toda vez que eu saio da casa do amor, eu me infringo a lei do Cristo, do que eu venho buscar do meu mestre. Então, quando ele fala amar os amigos e os inimigos, pensamos, perdoar amigos. É interessante, porque se nós pararmos para pensar, quantas vezes nós podemos nos desentender com os inimigos? Quantas vezes? Uma vez, né?
depois a gente vai se afastar. Geralmente a gente faz isso, a gente perdoa uma e se afasta daquela criatura. E os amigos? A palavra perdoar no grego significa tolerar. Tolerar o outro. O amigo é aquele que convive com a gente, é aquele que a gente fala assim, come 1 quilo de sal comigo. Não é esse o amigo? Eu tenho que aprender a perdoar o meu amigo. Porque é uma convivência muito próxima. Vocês já perceberam que de perto ninguém é normal, né? De perto nem foto fica boa, né? Chega a foto de esporte, fica horrível. De perto nada é muito bom. Então, quando começa a juntar muito, a gente começa a reparar o outro. Então, a gente tem que aprender a perdoar o amigo. E Jesus nos testemunhou quando ele perdoou Pedro. Pedro negou. Perdoou Pedro. E Judas, quando ele disse, um desses aqui irá me trair, ele falou, é comigo, Senhor. Ele já se entregou. Jesus falou, é aquele que bota a mão no prato junto comigo. E aonde Judas botou a mão no prato junto com Cristo? Quem é que bota a mão no prato junto com a gente? É aquele que priva da nossa intimidade, da nossa confiança. É aquele que senta na mesa com a gente, aquele que vem na festa da gente. É esse que vai nos trair muitas vezes. É um testemunho doloroso. Porque ele se perdeu. Na realidade, geralmente é o outro que se trai. Ele me traiu, fulano me traiu. Por que ele me traiu? Eu posso dizer que ele se traiu. Ele traiu os votos que ele fez. Ele traiu o objetivo da vida dele. Ele traiu o caminho qual ele escolheu. Ele que se traiu. Que bom que foi ele que traiu e não eu. É melhor ser traído do que trair. Então é aquele que bota a mão no prato comigo. É aquele momento do testemunho. Se eu não tenho Cristo, eu vou me vingar. Mas quando eu penso no Jesus, eu busco forças para quê? Para superar. Porque na hora que o outro me trai a minha confiança, o meu respeito, tudo que eu depositei de melhor nele, eu tenho uma vibração. E essa vibração vai chegar até ele, vai envolvê-lo e vai acontecer o quê? Vai voltar. Potencializado. Então, eu não sou boa, mas eu sou inteligente. Então, isso aqui tem que passar a ser o quê? Uma estação terminal. Fio terra, não é que a gente fala na eletricidade? Fio terra. Quem é que faz o nosso fio terra? É a prece. Jesus, guia espiritual, me ajuda, Senhor. Que esse sentimento não saia de mim. Que eu não envolva o outro com essa raiva. Porque meu poder de pensar é muito forte, todos nós temos. E às vezes nós implodimos. Nós vamos ter um câncer, nós vamos arrebentar uma tireoide, nós vamos ter um problema de pele. Por quê? Porque o corpo é um escoador, ele vai ter que sair. Ou vai lá no corpo do outro ou vem no nosso. Mas pelo menos já foi no nosso, foi amenizado. Não impregnou no perispírito. A própria espiritualidade já retira dali, naquela própria reencarnação. Já imaginaram uma panela de pressão? Por quê? Porque ainda não houve compreensão. Vamos lembrar daquelas as formas que algumas pessoas perdoam. Olha, eu perdoei fulano, tá? Mas não compreendo nada que ele fez. E não quero nem falar sobre ele, não quero falar dele, não quero vê-lo. Tradução, eu não perdoei. Outro caso, fulano, você compreendeu porque fulano, aquela criatura fez isso contigo? Ah, eu compreendi. Compreendi, mas não perdoo. Isso nada justifica o que ele fez comigo. Não perdoei. Às vezes eu compreendo e não perdoo, às vezes eu perdoo e não compreendo. Eu tenho que encontrar um ponto. Eu tenho que compreender. Aí eu se deixo de ser panela de pressão. Aí eu administro o outro e a mim. Olha como é diferente. Porque começar a botar coisa embaixo do tapete e dizer que eu não sinto nada. Eu não sinto raiva. Espírita não sente sim. É uma emoção. Como é que não vai sentir? Alguém venceu as emoções? As emoções básicas? Sentindo tristeza, sentindo raiva.
Nós temos uma série de emoções desgovernadas. A melhor coisa é quando o outro nos desilude, né? E quando a gente se desilude e olha e fala, olha o que eu senti pelo outro. Aí eu me conheço. Quando eu me conheço, eu já andei metade do caminho. Porque senão eu me mantenho iludido. E é bom quando eu me desiludo, prefixo des, perder a ilusão por alguma coisa. Os iludidos, o inferno está cheio. Pelo menos a gente já desiludiu, né? A gente já deu o primeiro passo. A gente já falou assim, Senhor Jesus, ó, eu sou aquele enfermo, eu sou aquela criatura prejudicada, eu sou aquela criatura cheia de defeito, estou aqui procurando médico. Porque os bons, os que se sentem bons, não procuram médico. Estão bem. Quem é que vem procurar Jesus? O aflito, o sofredor, o que se vê imperfeito e quer mudar, o que já descobriu que precisa mudar, mas está difícil, porque a gente quer mudar para hoje. Eu li isso hoje e quero mudar hoje. Esquecidos que nós temos um tempo para amadurecer esse conhecimento até vivencial. E a gente quer mágica. E quando a gente vê, às vezes, uma criança praticando, a gente fala, mas como é que ela faz? Esquecidos que ela traz as ideias inatas de outras encarnações, já foi essa conquista realizada. Então, amigo, a gente tem que aprender a perdoar. A gente pode lembrar também que nós precisamos perdoar aos desencarnados. Muitas vezes, a gente começa a se explicar pelas nossas famílias daqueles que já se foram. Pai, a mãe, o avô, e começa a falar mal. E aí a gente pensa, mas ele não vai vir aqui se defender. Vem sim, vem sim. Dona Ivone Pereira conta um caso na Luz do Consolador, que a mãe dela teve que fazer uma viagem e deixou lá com as crianças, o pai e os filhos. E eles ficaram com medo de ficar sozinhos, que ele nunca ficava sozinho sem a mãe. Foi aquela criançada toda dormir lá no quarto do lado do quarto do pai. E o pai começou a conversar lá com os filhos, lembrando do passado, e deitou a língua a falar mal do cunhado que tinha morrido há quase 2 meses. Começou a falar mal do cunhado, do tio da Ivone, Fala mal. E elas falavam, papai, não fala mal dos outros, papai. Isso é descaridoso. É isso mesmo, ele fez isso, continuou falando mal do cunhado. Daqui a pouco ela fala, começa a escutar uns passos pela escada, subindo, e ela olha naquela fresta daquelas portas antigamente que não eram bem feitas, já olha aquela botina preta, e ela lembra do tio, a irmã olha, ela falou, papai, o pai era um médium, excelente de visão. E daqui a pouco ela começa a ouvir o resmungo. Voz direta, fenômeno da voz direta, imperfeito, por quê? Porque o espírito não teve tempo, né, o que a gente chama de montar aquela garganta ectoplasma. Aquilo foi rápido, foi a voz direta, uma garganta ectoplasma feita ali naquele momento pelo espírito, e o espírito começou a resmungar, e ela falou, papai, aí ele falou, é bom que você ouça isso mesmo, é de você mesmo que eu estou falando, que o pai não respeitava mesmo, e continuou falando mal do cunhado. E as meninas começaram a entrar e o pai começou a tossir. Tossir, e o tio, o desencarnado, não está perdoando. Bem, o pai dela tossiu durante 3 dias, tão complicadamente que nem a trabalho pôde ir. E continuou tossindo amenamente, de tanto que elas rezavam, para o tio perdoá-los, ainda por 3 meses. Ou seja, quando a gente joga o nosso pensamento, quando a gente joga a nossa emoção, isso tem endereço, não tem? Isso vai encontrar o destinatário. A carta vai para o lugar certinho. E todo mundo vai ter compreensão de ficar falando mal de mim. Ah, você quer falar mal de mim? Mas peraí. Tem gente que ainda está muito próximo. Então, ele tem que se defender. Olha um processo obsessivo que poderia começar dali. Um processo obsessivo. Então a gente começa a lembrar do outro que passou pela nossa vida e já desencarnou. A gente pensa assim, olha, ele fez o melhor que ele podia fazer. Platão diz que ninguém faz alguma coisa inferior ao que sabe fazer melhor. Jamais. Quando você aprende a fazer uma coisa melhor, você imediatamente começa. Aí quando a gente fala, mas essas pessoas que sabem que está errado e estão aí matando, roubando, porque para elas aquilo ainda é o melhor. A gente é que tem dificuldade de compreender isso.
para aquela criatura aquilo é o melhor que ela, até no momento daquela vida, assim, é o momento dela. Então, quando a gente começa a permitir o outro e falar assim, olha, ele fez o melhor dele naquela reencarnação comigo. Ah, não foi um bom pai? Não foi uma boa mãe? Não foi um bom tio? Não foi um bom avô? A gente poderia falar para a gente, né? Que eu seja então melhor. Que eu vou ensinar para ele como é melhor. Como é que é ser melhor? Será que eu seria melhor mesmo? Nas condições que fulano viveu, com a condição financeira que fulano viveu, com os problemas de saúde que fulano teve. Essa história de se colocar no local do outro não dá. Porque ninguém sem consciência pode entrar no coração do outro. Cada um tem a sua história, tem o seu passado espiritual, tem as suas conquistas, que são diferentes da minha. Por mais que eu queira, eu posso imaginar como deve ser uma situação. A me colocar no lugar do outro é uma forma de expressão ainda muito infantil que a gente usa, que ninguém consegue. Posso supor, mas nunca me colocar no lugar do outro. Eu não posso entrar no coração do outro. Então, a gente começa a oferecer o outro e falar assim, o que ele fez, passou. Vamos bola para frente. Vamos continuar isso aí. A gente vai se encontrar novamente. A gente vai fazer melhor. Que Deus dê força para ele reparar com a lei. Né? Se matou, se roubou, se prejudicou, louvado seja Deus. Que ele tenha força, porque ele vai ter que se recompor com a lei. Que ele tenha força naquele momento. Então a gente começa a imaginar também o perdão que nós devemos a nós. A gente tem que aprender a se perdoar, porque se a gente quer evoluir, se a gente quer ser modelo, querendo ou não, nós somos modelos. Querendo ou não, nós somos cartas vivas do Cristo. As pessoas nos observam como exemplo. A gente fala, pô, que péssimo exemplo. Mas a gente é exemplo. Todos nós somos exemplo para os nossos filhos, para os nossos tetos, para os nossos alunos, para os nossos funcionários, para os nossos chefes. As pessoas nos observam como exemplos. Que tipo de exemplo eu estou passando? O que eu estou expressando da minha vida? Eu tenho responsabilidade sobre isso. Então é quando eu começo assim, se eu quero isso, eu tenho que aprender a me perdoar. Porque como é que eu vou perdoar o outro se eu não me perdoo? E às vezes a gente entra na casa do extremismo. Aquelas criaturas que são eternas vítimas, que nunca são uma irresponsabilidade, que se explicam sempre pelo outro. Eu não fiz isso por causa de fulano. A vida não deu certo por causa de cicrano. Sempre vítima. E tem o outro também, que não se permite um erro. São aquelas pessoas que são perfeccionistas. Só elas sabem fazer. Só elas sabem desenhar. Só ela sabe escrever. Só ela. Quando o outro faz, ela fala, não está bom. Não está bom ainda. E quando ela erra, ela vai ter muito dor no fígado, né? Ela se perdoa. Ela vai cristalizar, ela vai ter pedra nos rins, ela vai ter tudo. Não consegue se perdoar. Ela não conseguiu se ver como uma criatura em construção. A gente não é obra pronta. Na gente, a gente podia botar aquela tabuletazinha que o pessoal na obra bota. Olha, nos desculpe o transtorno, né? Quando eu estou em reforma, para melhor atendê-los. Não é assim que a gente vê? Mas, gente, vocês me desculpem. Não exige de mim o que eu não posso dar. Mas vocês já repararam que a gente fala para a criatura, ó, não sou isso. Aí o camarada vem com um pau naquela árvore, pega aquele fruto verde, taca-lhe a paulada, médium principalmente, né? Taca a paulada na árvore, aí cai aquele fruto verde, ele fala, ó, o fruto está verde, o fruto não está bom ainda. Aí, que é assim mesmo esse fruto, e tira na paulada. Aí pega o fruto, prova e fala, de coisa ruim, mas a gente não avisou. Que a gente não está pronto. É o outro que exige. Mas eu estou permitindo isso? Então eu falo para mim, que pretensão? Eu caí naquela casca de banana. Natural? É natural que eu caia naquela casca de banana. Mas eu senti uma emoção ruim. É natural? Eu sou uma criatura imperfeita, não estou aprendendo. Da próxima vez vou tentar fazer melhor. Com a experiência que ficou. Não é mais errar por errar. Tanto faz. Não. Onde foi que eu errei? Por que foi que aconteceu? Da próxima vez eu vou me esforçar mais. Que isso me fique como experiência para que não mais se repita. Então, quando a gente começa a observar que a gente tem que ter ternura com a gente. Então, não é pelo fato que uma criatura leu a Bíblia, o Novo Testamento, o Antigo,
toda a Torá, ou qualquer livro religioso, e que isso esteja no intelecto, significa que ela está fazendo. A gente precisa de um tempo de decantação, não é assim que a gente fala? Tem que decantar no conhecimento. O amadurecimento do espírito, o amadurecimento do senso moral, isso tem que ser sentido, tem que ser experimentado, até que o espírito comece a discernir. A gente vê crianças tão novas com uma facilidade de discernir o certo e o errado. Ué, mas eu não sei o que discernir. Como não sabe? Eu não sei. Eu não sei se eu estou fazendo certo ou fazendo errado. Ué, se não sabe, tem que estudar. Primeiro que a lei já está escrita na consciência de todo mundo. A gente tem que relembrar essa lei. A gente tem que desabrochar esse processo de consciência. E não regatear com a consciência. Porque o que a gente faz? Na hora que a gente vai fazer um equívoco, né? Um incorreto, a consciência é quem? É aquela sirene, né? Aquela sinetazinha que fala, não está certo. Aí a gente fala assim, se eu não fizer, ele vai fazer. Aí eu vou ser boba. Aí eu começo a racionalizar, arranjar justificativas para que a minha consciência embote. Ao contrário que quando a consciência, ela tem que cada vez mais ser aberta, ser desenvolvida. Por isso que nós vamos ver criaturas que devem milhões, uma série de vícios, dorme, que a gente fala, dorme na baba, não é? E às vezes a gente está numa dívida de 1 centavo e a gente está assim tenso. O que mudou ali? Nível de consciência, nível de responsabilidade. E a pergunta é, quer ficar irresponsável ainda? Quer ficar dormindo? Durma, mas não caminha. Então, quando essa consciência vai desabrochando, o nível moral vai se despertando, eu fico mais atento, eu quero andar mais dentro da lei. E me cobro. Por isso a gente se cobra. Mas tem uma hora que eu falo assim, podia ter feito melhor. Não, estou aprendendo. Na próxima vez eu vou fazer melhor. Essa é a proposta. Um pouquinho a cada dia. Com ternura. Porque senão, nós vamos, nos machucar, não levar a lugar nenhum. A gente vai ficar aquelas criaturas igual aquelas religiões antigas, que fica lá se batendo lá com aqueles martelos, se mortificando e fazendo processos de epiderme, só a pele que fica bonitinha, dá uma esfoliada, mas a alma não mudou nada. Então, na realidade, é o espírito que tem que ser trabalhado. E Kardec deixou muito claro, nós somos espíritas, somos espíritas. Mas às vezes a pessoa fala, não, mas eu não perdoo ainda. Eu não sou Kardec. Nem Jesus falou o que tem hoje. Quem é o espírita? É aquele que se esforça para vencer as suas más inclinações. É aquele que tenta modificar e se transformar. Então é o que a gente está fazendo? É o que a gente está fazendo. Então nós somos espíritas. Nós estamos no esforço. Você já faz? Não, eu não faço. Mas eu quero fazer. Eu já me direciono para isso. Olha que bom quando eu sei para onde me direciono. Porque aquela criatura que não sabe para onde vai, onde é que ela chega? Em lugar nenhum, Pelo menos quando eu sei para onde eu vou, mesmo que eu demore, mas eu sei que eu quero ir. Eu vou caminhar nessa direção, na direção do Cristo. É como se ele dissesse, olha, caminha por aqui, caminha na casa do amor, caminha na casa do perdão, aprende, abranda aí o coração. Então, a gente percebeu, quantas pessoas nós temos para perdoar. E a gente lembra aqui quem é o mais beneficiado, o maior beneficiado pelo perdão. E a gente começa a lembrar que somos nós mesmos, Tem uma história que conta a experiência de um professor que pediu aos seus alunos para que eles arranjassem umas batatas, cada um arranjasse umas batatas, e cada batata colocasse o nome de um amiguinho que ele não gostasse. E aí as crianças foram lá anotando o nome de um amiguinho naquela batata, e bota lá na mochilinha. Outro amiguinho que ele não gosta, que ele não perdoa, bota na mochilinha. E o professor pediu para ele ficar andando com a batata todo dia. Não podia largar aquele saquinho de batata. Aí o tempo vai passando um dia, 2 dias, uma semana. O que começou a acontecer com aquela batata? Começou a ficar inchar, pesar e feder, não é? É isso nos nossos sentimentos. Quando a gente não perdoa. Pesa e cheira mal. É esse ressentimento. É disso que a gente está se livrando. Porque quando a gente não perdoa o outro, é como se a gente pegasse aquela pedrinha de brasa lá da churrasqueira e apertasse com toda a força. O primeiro a se machucar somos nós. Portanto, quando eu solto, eu libero
eu me liberto, eu paro de sofrer. Então, a gente começa a perceber que o perdão escraviza. O perdão, Emmanuel fala, que é um amor enlouquecido. Você vê que quem tem ódio do outro é amável. É amor, um amor mal resolvido, um amor enlouquecido. E a gente começa a pensar assim, quando a gente não perdoa, vocês já repararam que a gente fica com aquela gasturazinha, né? Aquela consumição gostosa, vira e mexe, a gente vai lá e conta para o outro. Sabe o que fulano fez comigo? Aí aquela feridinha começa a cicatrizar. O tempo passou. Aí a gente encontra alguém, vou te contar o que fulano fez comigo. Aí a gente vai lá, pega aquela casca daquela feridinha, coça e tira a casca. Já estava cicatrizando. De novo o processo de cicatrização. A gente gosta de alimentar, é o vício pela auto-mortificação, pelo próprio sofrimento. É um vício de reprisar aquela mesma história que o outro fez. A criatura está separada daquela outra criatura há 40 anos, mas chega perto de, sabe o que fulano fez comigo? Começa tudo de novo. Não tem como cicatrizar. Para que tanta dor? Isso não fecha essa ferida nunca. E repara que a gente compra viagem para passear, para desfazer a cara, né? Tirar aquela criatura da cabeça. O que a gente faz? Leva ela junto, não é? Ela vai de graça, ela não paga passagem. E está na praia bonita, aquela criatura do meu lado, estou pensando nela. Aí eu paguei uma passagem cara para ir para um lugar bonito. Está a criatura do meu lado, de graça. Isso se faz. E adivinha o que vai acontecer o dia que eu desencarnar? Eu vou para juntinho dela. Porque só o perdão libera. Quando eu não perdoo, eu me junto. Então eu penso tanto, quando eu desencarnar, eu vou para juntinho dela. E aguardo que vai ter que nascer na mesma família. Aí que a gente não sabe esses nós que a gente vê na nossa família de hoje em dia. Poderia ter resolvido. Às vezes era só calar a boca. Às vezes era só o outro pensar que ele tinha razão. Era só deixar o outro achar que levou. Já viu criança brincando uma com a outra de bater? Eu fui o último tapa. Não, eu fui o último. Eu fui o último. Eu fui o último. Fui eu o último. Não acaba nunca. Nós somos imaturos. Nós somos crianças espirituais. Por isso sofremos tanto. Está sempre na outra encarnação o outro vindo. Para dar mais o último. Né, que a gente chama, o último tapa foi o meu, hein? Geralmente o marido que fala isso, né? A última palavra aqui é minha. Sim, senhora. Em casa, a última palavra do meu marido. Bem, e como é que deve ser dado esse perdão? Por que eu devo dar um perdão? Eu vou chegar para o outro e falar assim, olha só, eu te perdoo, sabe por quê? Eu sou uma pessoa muito boa. Sou muito generosa, hein? Vou te perdoar. É isso que é perdoar? Isso é não ter caridade com a suscetibilidade do outro. O outro é suscetível. O outro liga para isso. Eu não posso na casa, na porta do outro e oferecer dessa maneira, humilhar o outro. Eu tenho que me colocar à disposição de uma oportunidade que vai acontecer. Porque a vida, a lei, vai fazer com que nos encontremos. E como vai ser minha postura naquele momento? Como é que eu vou agir? Ou eu resolvo aquele nó e desfaço, ou deixo. Deixo para quando? A próxima encarnação, quer deixar? É uma fila imensa, gente. É uma fila imensa de gente que tem que resolver. Toda vez que eu deixo para a próxima encarnação, entra na fila. E olha, as mães não estão querendo ter muitos filhos. E está tendo vaga, parece que é lá no Oriente Médio. Então, é melhor a gente esse negócio é melhor a gente começar a resolver por aqui mesmo, enquanto está caminho com o outro, não é? Então, qual é o melhor momento para resolver? Agora. Vamos resolver. Então, e às vezes a pessoa fala assim, eu te perdoo, mas Deus, ó, tá vendo. Eu te perdoo, mas ó, os guias, você aguenta aí, que você vai ver. Perdoei? Não. Ou então a pessoa fala assim, eu tenho raiva, mas eu peço justiça a Deus. Não fala? Em nome de Deus, eu peço justiça. Na realidade, a pessoa devia falar, eu peço misericórdia.
Pessoas às vezes esquecem, quando a gente pede justiça, a justiça é para todos os envolvidos. Toda vez que eu aciono o judiciário, não é a ficha de um que vem ficha dos litigantes, dos dois lados, do autor e do réu. E a minha ficha vai vir junto, hein? Vocês já imaginaram a minha ficha? Sabe aquele professor que aquele aluno falou, olha, fulaninho, eu ganhei a nota tal, ele ganhou menos. Eu acho que o senhor tem que rever a minha prova aqui, ó. O professor fala, então traga que eu vou rever. Realmente, está errado, corrigi errado. Menos 2 pontos. Às vezes vai acontecer isso. Será que a gente quer justiça? Porque justiça é para todo mundo. Eu tenho condições de pedir para observar minha vida com justiça? Eu não. Tenho uma ficha corrida. Deixa aquilo lá quieto. Deixa aquilo lá quieto. Pedir misericórdia. Misericórdia, Senhor. Justiça eu não quero ainda não. Eu não tenho condições. Eu sou, uma evadida. Eu estou aqui disfarçada. Eu sou uma infratora da lei que está despercebida ainda. Daqui a pouco a lei pega. Quieto. Não piora mais a minha situação. Então a gente começa a perceber a vida dessa maneira. Então a gente fala, não é eu quero justiça, eu quero misericórdia. Porque justiça, o que aconteceu vai ser chamado. Porque eu só estou vendo a pontinha de um iceberg. Aquela história antiga, ó. Eu só estou vendo a pontinha que me interessa ver. Nessa reencarnação. Sobre o meu ângulo, sobre o meu ponto de vista. Essa história não começou hoje. Essa história é antiga. Hein? Isso é igual ping-pong, né? Para estar aqui, veio de lá. Então a gente começa a se observar nesse jogo da vida. Como é que eu tenho me movimentado em função dessa situação? Aí a gente começa a ser mais honesto. O legal é ser honesto, é se olhar e falar assim, eu estou cobrando a ele uma coisa que eu não faço. Eu lá tenho moral para cobrar ele isso. Ah, mas eu não faço aquilo, eu faço aquilo ali. Mas eu falo que faço aquilo do outro lá, ó. Eu tenho realmente condições de cobrar alguém? Te falo, em sã consciência, alguém que se olha, tem coragem de culpar alguém e dizer que não perdoa? E se olha, não tem mais essa condição, né? Outra questão que a gente pode pensar aqui, que eu botei de reflexões, se a gente não tem resposta, quando devemos perdoar? O mais rápido possível, porque essas brigas, elas vão acontecer o que? Elas vão se perpetuar. O mais rápido possível. Porque quando eu não perdoo hoje, isso vai ficar para quando ser resolvido? Vai ter que resolver. Nós somos irmãos. Vamos pensar assim. Todos nós, por incrível que pareça, até eu, seremos espíritos superiores, seremos guias. E para que isso ocorra, eu tenho que estar vivendo dentro da lei de Deus. E a lei de Jesus é o perdão. Vai ter um momento que o espírito vai ficar ali estagnado. Fica ali naquela situação. Mas tem uma hora que o guia vai falar assim, meu filho, tu não quer um lugarzinho melhor, não? Ter uma vida, uma reencarnação melhor? Ah, eu quero. Então tá, vamos ver aqui a tua ficha, ó. Tá aqui, ó, você reencarnou para resolver um probleminha com A, B. Meu filho, você não conseguiu resolver o problema com A e B, você trouxe um problema com C, D, E, F, G, H e I. Se você quer ir para lá, você tem que resolver esse problema agora. Ah, não quero não. Então fica aí. Mas chega uma hora que é lei de Deus o progresso. O espírito vai ter vontade de progredir. Ele vai querer caminhar. Então é a hora que ele fala, você não tem jeito. Eu tenho que dar conta desses nós aí que eu fiz. Então, às vezes a gente vai ver essas famílias que tem essas brigas que a gente chama briga perpétua, já viram? Somente no Brasil, no Nordeste, né, que eu não conheço, mas no Nordeste a gente lembra de umas famílias que sai geração contra geração daquela localidade, um mata o outro tocai o outro, e aquilo vem reencarnando dentro daquela família, rádio infinito. Olha o processo aí. Olha um processo. Vai levar, vai continuar. Quantas vezes aquela pessoa que te buscou numa reconciliação e você não perdoou, vai desencarnar, é teu inimigo.
Mas não é melhor ter um inimigo que eu estou olhando para ele do que um inimigo que eu não estou vendo ele? Tem um bom ditado que diz assim: aquele que não serve para ser o seu amigo, não queira como inimigo, muito menos como inimigo. Ou seja, se não dá para ser seu amigo, pior ainda se ele for teu inimigo. A mão que a gente não quebra, a gente beija. Isso faz parte do processo de aprendizado. Então é aquele outro que eu olho e falo assim, ó, essa criatura eu vou ter que aprender a levar. Com muito cuidado. É aquela que a gente vai andando assim, ó, de qualquer movimento aquilo vai explodir. E eu não aguento mais ter problema, gente. A minha ficha, já falei, né? Eu tenho uma fila imensa me cobrando. Não quero arranjar mais um. Deixa fulano, não quero. É aquela hora que você fala assim, passa, abafa isso. Aí a gente canta, né? Aí a gente pede uma prece, dá força, Senhor, me dá força, né? Não me dá força não, me dá paciência. Se quiser força, a gente faz outra coisa, né? Se força, a gente vai lá e machuca o camarada. Então me dá, Senhor, paciência. Me inspira a benevolência. Me inspira, né, a percepção que o outro tem tanta dificuldade quanto eu. Que isso acabe rápido. Porque na realidade, isso é uma proteção. Que quando Jesus nos convida para essa situação de perdão, é como se ele falasse assim, olha só, meu filho, se proteja aqui, ó. Porque quando você não perdoa, você tem a vibração com o outro, a sua brecha está aberta. Aí viram aquela tomadinha com aquele buraquinho na tomada? Faz plug. Se encontraram. A fome com vontade de comer. Se eu saio desse nível de vibração e me elevo os meus sentimentos e peço a Jesus, me ensina, Senhor, a perdoar. Me ensina, Senhor, a superar. Eu saio, ó, da faixa de atuação dessa criatura. Por isso que se fala, não vai atingir. Ele vai tentar me encontrar, porque é fisicamente impossível. Eu estou numa outra sintonia, eu estou numa outra onda vibratória. Eu saí daquela situação. Aí você fala que humilhante. Humilhante? O que é mais corajoso? Eu dar a minha resposta na ponta da língua que eu sei dar? Ou calar minha boca com a resposta aqui, ó, na ponta da minha língua? O que é mais coragem? O que tem que ter mais força? Para segurar, não é? Porque tem gente que que não sabe mesmo a resposta. Não é isso que eu estou falando. Aquelas pessoas rápidas, que respondem rápido, que sabem de tudo. Aquela quando tem que, Chico Xavier ensinou, pega a água da paz, né? Você pega um copinho, bota um gole d'água na boca e não engole, não cuspa, enquanto tiver de mau humor com aquela criatura, e fica aquela água, né? A gente vai ficar, não vai nem poder dormir. Só depois que apaziguar que você engole. É a água da paz. Para quê? Para lavar a nossa língua, né? Já vai lavando ali na água da paz. A gente já vai aprendendo. Isso é um aprendizado. Está no automático? Não está no automático, então tem que usar dinâmicas. Eu vou cantar, eu vou entrar em prece, eu vou fazer água da paz. Eu não sei fazer. Não tem receita de bolo. Não existe receita de bolo. A minha vida, a sua vida, não tem receita para ninguém. Cada um que tem a sua. Cada um que vai encontrar como é que vai lidar com o outro. Isso é muito pessoal, não é mesmo? Bem, podemos fazer uma outra pergunta. Quantas vezes devemos perdoar? Foi que Pedro perguntou, mestre, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Jesus responde, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, indefinidamente, dá mais de 490, mas ele quis dizer a cada momento. Eu só perdoaria uma vez se eu só errasse uma vez. Alguém aí só errou uma vez? Se você só errou uma vez, perdoe só uma vez. Cada um perdoe o outro quantas vezes erra. A gente podia fazer assim. Quantas vezes a gente fala para o outro assim, né? Meu Deus, que ele não tenha percebido, né? Essa maneira deseducada que eu falei. Que fulano não tenha sentido o olhar que eu dei, não é assim? Que fulano não tenha reparado
que naquele dia eu fui tão agressiva. A gente ora para fulano relevar, tolerar mais uma vez. E muitas vezes, quando essas brigas e as pessoas não terminam nunca, às vezes a gente pergunta para a pessoa, mas qual o motivo? Vocês estão brigando aí não se falam há 60 anos, ou então vocês não se falam já há 6 reencarnações. Qual o motivo? Não sei. Não tem mais como saber. Geralmente é uma bobeira, não é assim? Quando a gente para pensar mesmo, a gente chega a ficar com vergonha de contar para alguém, né? Um motivo, é uma coisa muito séria, mas conta aí. Qual foi o motivo? Não, eu acho muito sério. Vai, conta aí. Aí quando a pessoa vai parando para pensar, ela né? Ou mexeu no meu orgulho, no meu egoísmo, na minha vaidade. Um desses 3, independente do nome que vocês colocarem, sempre vão ser assim. Ou encostou no meu egoísmo, ou encostou na minha vaidade, ou mexeu no meu amor próprio. A ira só brota dos meus desejos contrariados. Porque também se eu não tenho desejo sobre fulano, ele pode me contrariar à vontade. Não é assim que as pessoas dizem, pô, briga. A gente lá tem essa, que não é com qualquer um que a gente vai duelar. E é interessante, né, que a gente fala do duelo e vai lembrar que aquelas famílias elegantes, né, daquela aristocracia, principalmente da Europa, tinha o duelo. O cara passava assim, jogava a luva no chão, significava assim, te chamei para briga. Se você não pegar, tu é covarde. Mas eles só duelavam entre os nobres. Os nobres. Plebe, não merece duelo, não. Olha só, até para brigar, eu escolho alguém que eu sinto que vale a pena o nível. Olha que ponto que nós chegamos. Tem pessoas que a gente olha e fala assim, o que a gente está fazendo quando fala do outro? Olha como é que a gente ainda está se achando, né? Então, perdoar indefinidamente, quantas vezes for necessário. Quantas vezes eu olhei para o céu e falei assim, meu Pai, me perdoa. Quantas vezes eu falei para uma pessoa, me ame quando eu menos mereço, que é o momento que eu mais preciso. Está reparado que é assim? Tem um momento que eu não mereço que você me ame, mas é o momento que eu mais preciso da tua compreensão. Por favor, me ame nesse momento. Quer me amar na hora que eu estou legal, né? É fácil. Não é conviver comigo, não é? Imagina uma pessoa que reencarnou como minha mãe, que vai entender algumas criaturas. A prova. Assim somos todos nós. Porque se o outro é um problema para mim, eu sou um problema para o outro. A gente não pode esquecer disso. Nós somos criaturas com dificuldades na área de relacionamento. Nós temos conflitos na área de relacionamento. É muito difícil a gente não se relacionar. E a gente sempre peca pelos excessos, pelos extremos. Ou nada, ou tudo. Ou a gente ama muito, ou a gente ama nada. A gente não é muito extremista. Até que a gente consiga chegar ao que a gente poderia dizer um processo de equilíbrio de emoções. Não mais viver os extremos. Bem, a outra questão que podemos botar é por que devemos perdoar? Nesse momento, nos lembramos aqui, primeiro que é da lei de Jesus, a lei do amor, não é? Te lembrou aqui de Jesus na Samaria? Quando ele estava lá no poço de Jacó, e ele encontra a mulher samaritana, ele pede a água do poço. E ela é estranha, porque ele é um judeu, e um judeu não fala com o samaritano. Um judeu ortodoxo não se dava com o samaritano. E ela é estranha, porque ele é um judeu. E ele veio com aquela frase lindíssima, né? Se me deres da água da vida, beber a água da vida, nunca mais terá sede. Né? Realmente a água da vida é o Cristo, é a boa nova, você nunca mais vai ter sede. Mas ela aproveita que ele fala sobre os maridos dela, ela percebe que ele conhece a vida dela pregressa só no olhar, e ela reconhece que ali tem um mestre, um profeta. Ela fala, Senhor, meu mestre, aonde deveremos adorar a Deus? Será no Monte Gerizim ou em Jerusalém? Porque em Jerusalém somente os judeus ortodoxos. Os samaritanos só adoravam a Deus em Gerizim. Então existia essa dúvida. Aonde é que eu devo adorar ao Pai? E ele responde, o verdadeiro adorador de Deus é aquele que adora em espírito e em verdade. Não é assim? Com todo o seu coração. E o que
que é amar a Deus? É respeitar a sua obra. Por isso que nós devemos perdoar. Como eu vou falar que eu amo a Deus aborrecendo-lhe a obra? Como eu digo que eu amo a Deus sendo rebelde? Olha, eu amo a Deus, mas não perdoo. Eu amo a Deus, mas não sou fraterno. Eu amo a Deus, mas não adianta que eu não confio. Tem alguma coisa incongruente. Amar a Deus é aceitar a sua lei. Lembra quando a gente falava, né? Para um professor, para um pai, para uma mãe, dizia assim: ai, eu não sei o que eu faço para te agradar. Eu vou te comprar um presente muito caro. O que os pais falavam? Meu filho, o que eu quero de você? Quero que você estude, né? Eu quero que você arranje um trabalho. Eu quero que você seja uma pessoa honesta. O que a gente fala para quem a gente gosta, para os nossos filhos? Que ele seja feliz. Eu lá quero presente, e eu lá quero lá um filho meu ajoelhado, todo dia dizendo que me ama. Ia ser um enfado, não é? Aquela criatura ali no meio caminho tendo que varrer a minha casa. Eu falar: meu filho, quer me amar mesmo? Pega uma vassoura e me ajuda aqui a trabalhar. É assim que é bom amar. Obedecendo o que eu estou falando. E não me contrariando. Como é que me ama e me contraria e é rebelde? Que amor é esse? Amor não é amor. É um clichê. Então, quando eu começo a perceber que Deus é o tema central das nossas vidas, é quando a gente começa a pensar assim: qual é o tema, qual a finalidade dessa reencarnação? Aprender a amar a Deus. O resto é acessório. Tudo é importante. Ter casa é importante, ter família é importante, ter filho é importante, viajar é importante, ter um bom emprego é importante. Tudo é importante. Imprescindível mesmo é o amor a Deus. Porque o resto das outras reencarnações vai mudar. Nada é fixo. Tudo é temporário. O amor de Deus é eterno. Então, quando eu aprendo a desenvolver com o Pai essa relação e tenho Ele como tema central na minha vida, eu passo a ter um processo de priorização. O que vem em primeiro lugar? Vem Deus. E depois? Depois vem o restante. Eu vou botar em prioridade. Então, quando eu tenho esse discernimento, a vida fica mais fácil. Ah, eu quero um bom emprego. Quero. O tema central na minha vida é Deus. A lei de Deus é de amor, justiça e caridade. Eu estou prejudicando alguém? Eu estou fazendo alguma coisa que eu teria vergonha de olhar para o meu guia? Então não faça. Não é mais esse tipo de padrão que busco. Eu quero ser feliz, sim, mas é aquela história, não mais a qualquer preço, e sim dentro da lei de Deus. Então, quando a gente começa, né, a entender esse convite do Cristo, da lei de Deus. Por que eu tenho que perdoar? Porque está na lei. Enquanto eu não caminhar dentro da lei, eu não posso falar que eu amo o Pai. Eu cumpro a lei só na parte que me interessa. Essa aqui eu tiro, olha, essa aqui eu não gosto. É assim? A gente está lá no trânsito, o sinal está vermelho. Ele está querendo dizer o que ali para mim? Você decide se você deve parar ou não, aquele sinal é apenas uma sugestão ou aquilo ali é uma lei de trânsito que eu tenho que obedecer? Como é que eu ajo na vida? Aquilo é lei ou não é? Eu já aprendi a respeitar aquela lei? Eu já aprendi a respeitar a lei do meu condomínio? Quando o outro não está me cobrando, quando o outro não está me vendo? Eu já aprendi a lidar com lei, a ter sentido de dever, de obrigação, de submissão? Ah, mas eu vou ficar submissa a Deus. Oh. Quem é que está falando? O orgulho. Tem alguém maior do que eu? Muito maior. Então, quando a gente começa a se olhar e ver o quanto que a gente é pequeno, a gente olha para Deus assim, né? Então, tem que Ele me conduza mesmo, porque a ordem dEle, a vontade dEle é que eu seja feliz. Então, é igual quando uma mãe e um pai dão ordem na gente quando nos amam. O que Ele vai falar para a gente? Vai estudar, vai para o colégio, vai trabalhar, aprende a fazer o certo. Que bom que Ele está me conduzindo, porque eu não sou uma alma que preciso ser conduzida dessa maneira. Eu ainda não sei discernir por conta própria. Que Deus haja na minha vida, mas que eu não perca essa reencarnação. Isso sim é complicado. O mínimo de conquista de entendimento que nós já fizemos. Por isso que quando tem o convite da vida, a gente tem que falar: onde está a lei de Deus? Está contrária à lei de Deus? Dentro da própria religião. Dentro da própria religião. O guia falou isso. É contrário à lei de Deus?
decisão é minha. A decisão é minha. Chico, né, com o Emmanuel falou para o Chico, a hora que eu te disser alguma coisa que contrarie a Jesus e a Kardec, fique com eles e me abandone. Isso é guia. É prioridade. O meu mestre é Jesus. Então a gente não tem que ter vergonha. O meu mestre é Jesus. É Deus. A gente tem que falar mais de Deus. Parece que a gente tem vergonha de falar de Deus. É Deus. A gente tem que falar para os nossos filhos. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar que existe um poder acima da minha vontade caprichosa que me conduz e vai me conduzir. O rebelde vai ser levado como? Aos trancos e barrancos. Mas vai andar, não é assim? Vai vir o roldão da vida e vai carregar. Né? No outro dia eu até falei, tem o pastor, que é Jesus, convida. Mas tem o cão pastor, que sai latindo atrás das ovelhinhas. A gente escolhe com quem que a gente quer andar. É bom a gente aceitar o pastor, né? Que é Jesus, que é um convite tão amoroso. Caminhe, meus filhos. Caminhe. Outra questão que podemos colocar: como sobreviver perdoando em um mundo de violência? A gente vai falar assim, como é que eu vou perdoar nesse mundo que eu só dei pedrada? Eu faço bem, perdoo, daqui a pouco o outro vem me fazer mal de novo, não é assim? A gente vai lembrar lá no capítulo do Evangelho que diz assim, somente os lobos caem em armadilhas de lobo. Somente os lobos. Mansos como a pomba, prudentes como a serpente. Esse é o ensinamento. Então a gente começa a lidar com o outro, entendendo que quando eu perdoo, eu dissolvo a treva. Eu me afasto das trevas, do pensamento alheio. Esse é o objetivo. Se o outro vai me dar pedrada, se o outro vai me fazer mal, a hora que eu perdoo, eu saio da ligação com ele. Ele não vai me atingir. E se me atingir? É porque eu tinha que passar por aqui. A gente tem que entender isso. Nada, absolutamente nada, ocorre fora da lei de Deus. Fora da lei de causa e efeito. Nada. Pô, mas eu fui tão legal. Dei a minha outra face, veio fulano e pô. Até para você aprender. Até aprender a lidar com aquela criatura, muitas vezes. Né? Me lembro aquela história daquela serpente, tadinha, que ela vivia lá na cidade, e a serpente ia lá e dava aquela mordida e matava as pessoas com seu veneno. E um dia apareceu o mestre lá e falou assim, ô serpente, não faça isso, você está matando as criaturas, isso não é bom, está fazendo mal. Isso aí o mestre conversou com a serpente, explicou que não era mais para ela viver dessa maneira, né, fazendo mal aos outros. O tempo passou, o mestre foi embora, que ele volta lá naquela cidade depois de muito tempo, encontrou a serpente dentro da caverna, machucada, tadinha, cheia de esparadrapo, ferida, andando tortinha. Aí o mestre falou assim, e o que aconteceu contigo, serpente? O senhor falou para eu não machucar mais as pessoas, começaram a me tacar paulada, me deram pedrada, como eu estou? Ele falou, falei para você não morder, eu não disse para você deixar de mostrar a tua língua, teu silvo, né? Que às vezes a gente tem que fazer esse processo de não vai morder, mas é aquele processo de chega para lá, não vou te atacar, mas ó, cada um, né, no seu quadrado, naquele momento que a criatura sabe se localizar. Ó, meu amigo, ó, chega um pouquinho para lá, o sol vem para todos e a sombra você acha que é só para alguns? Não é não, né? Chega para o lado em que eu também vou sentar. Então é a criatura que sabe se posicionar na vida também. Então não é fato de ficar só dando a outra face e machucando que eu estou perdoando. Às vezes eu não sei mesmo me posicionar. Por que eu estou me colocando naquela situação? Os sábios, né, não se deixam levar pedrada das crianças, porque eles sabem subir a montanha. Por que eu estou me colocando para levar tanta pedrada? Será que isso está me fazendo bem? Será que eu estou explicando a minha vida dessa maneira? Então são reflexões que nós temos que fazer. Por quê? Eu não sei me movimentar? Será que é bondade mesmo? Eu conheço uma criatura que uma vez eu falei, por que você não vai lá, fala que você não está gostando, que te trate dessa maneira? Não. Eu vou orar para o guia dela, a pessoa. Eu olhei e falei, você está com medo, né? Essa pessoa vai te pegar na pregada. Quer dizer, às vezes a pessoa, às vezes até um parente fala aquilo, uma criança, né? Na realidade ele está com medo de enfrentar o outro.
Então ele vem com um subterfúgio, né, que é perdão, que vai orar, mas ele tem medo do enfrentamento. E o enfrentamento muitas vezes não ser necessário, até para se dizer que quer paz. Amigo, olha, eu não quero mais essa discussão contigo, olha, eu não quero mais esse tipo de relacionamento. Isso é viciante, isso viciou, isso é doença. Eu não quero mais uma relação doente. Chegou. É a hora que o outro se posiciona. Então não tem nada a ver com perdão. Tem a ver com relações realmente ainda que são mal resolvidas, são adoentadas. Porque quem agride? Quem agride é quem é doente, quem é enfermo. Porque quem ama e está bem, o que ele faz? Agrada. Já repararam que é assim? A gente agrada quem a gente gosta. E o enfermo, o doente, agride. Na realidade, aquela criatura às vezes é um enfermo. É um enfermo, é um doente da alma. É o momento que você fala, ó, você está com o teu problema? Você não tem que me machucar também. Não tem que permitir isso. Eu te compreendo, eu te perdoo, mas olha, eu não vou me deixar ferir. Porque é lei da natureza. Se Deus disse que nós temos que conviver, Deus também falou que a gente tem que se educar, não falou? Então todo mundo também tem que se educar. Todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que aprender a conhecer aonde que começa o direito do outro. Se nós estamos na vida para um aprender com o outro, também tem obrigação de se reeducar. Senão, só um tem essa obrigação, não. Então, chegar para o outro e falar assim, meu filho, olha só, você vai se reeducar e aprender a viver dentro do seu espaço. Outra questão que a gente lembra sobre essa questão do mundo em violência e como a gente vai desenvolver, né, a possibilidade de perdoar, a gente sempre tem que lembrar que a marca do Cristo, quando a gente fala do mundo, se a marca do mundo é a marca do hedonismo, de cada um por si, viver pelo prazer, a marca do Cristo é da renúncia. A marca do Cristo é da abnegação. Então, alguém que não queira fazer renúncia, alguém que não queira diminuir o seu orgulho e aprender a andar na renúncia, ainda não entendeu o que é viver no Cristo. Viver no Cristo vai ser isso. A gente sabe o que Paulo falava, né? Não me molestes mais, o meu corpo está marcado com as marcas do Cristo. As marcas do Cristo. A gente tem que trazer as marcas do Cristo para nós. Então, como é que eu vou falar? Eu quero viver dentro do padrão do Cristo. Qual é a marca do Cristo? Da renúncia? Não, mas a renúncia eu não faço. Então, não é a marca do Cristo que eu estou querendo. Estou querendo a marca do mundo, que o mundo escolheu. Que é fazer o que eu quero fazer. A marca do Cristo eu vou ter que aprender a renunciar, a abdicar, calar a boca. Não é isso? A perdoar. Essa é a marca do Cristo. Por isso que se chama porta estreita. Já viram que o nome é porta estreita? A gente, quando antes de reencarnar, a gente pede uma série de coisas. Na hora de passar pela porta estreita, que a gente começa a esbarrar, a gente começa a pegar a porta, chega para lá, não estou aguentando. Mas foi a gente. A gente selecionou o que ia passar por essa porta estreita. Então, como é que a gente faz para desenvolver o perdão? A gente vai lembrar também de Jesus com a mulher adúltera. Lembra da passagem com a mulher adúltera, né? Naquela época, a mulher pega em adultério, ela era morta por apedrejamento ou tomava do que chamavam a água amarga. A água amarga era uma mistura feita com pó que era do templo. Se ela bebesse daquele pó, naquela água, e não morresse, e nem botasse aquele pó para fora, ela estava falando a verdade. Não houve, parece que, nenhum caso. Todas estavam erradas. Então, o homem, ele poderia sim adulterar. Ele não poderia com a mulher do outro, porque ele poderia estar prejudicando um outro homem. A mulher que não podia adulterar. Então, era apedrejamento mesmo, ela ia morrer por lapidação. Então, Jesus estava ali, né, escrevendo lá na areia, e chega lá aquele bando de gente com aquela mulher, dizendo que ela traiu o marido. E perguntaram a Jesus, a lei de Moisés diz o apedrejamento, e o Senhor, o que eles queriam? Eles queriam, mais uma vez, como sempre, testar Jesus, né? Vamos ver o que ele vai responder, porque se ele falar que Moisés está errado, a gente apedreja ele de agora, não é assim? Se ele fala que tem para apedrejar a mulher, ele está sendo incongruente com a lei dele. Então eles buscavam sempre criar ciladas para Jesus. E Jesus estava lá na areia escrevendo, né? Traidor, ladrão, adúltero. Certamente ele devia estar escrevendo aquilo ali que ele estava olhando para cada um. E é o que ele fala. O que ele fala, né? Atire então a primeira pedra aquele
que está sem pecado. Atire. Quem que está sem pecado para atirar no outro? Atira. Foi saindo primeiro, quem? Os mais velhos, que são cheios ainda de imperfeições, que mais tempo viveram nas imperfeições, e depois, com o tempo, os mais novos. E naquele momento, quando Jesus fala para ela, onde estão os teus acusadores? Ele falou, eu também não vou te acusar, vai e não peques mais. Olha só esse terapeuta, Jesus. Primeiro momento, isso é o maior convite de introspecção que foi feito. É tipo assim, para olhar para dentro de você, para se observar. Depois, se você se vê realmente em condições de tacar pedra, vai lá e taca. É o convite de introspecção, de autoconhecimento. Ele também não deu sermão nela. Por que você estava dormindo? Por que você fez isso? Não é nada disso. Cadê teus acusadores? Foram embora? Nem eu vou te acusar. Nem eu. Nem Jesus acusou a adúltera. Se Jesus não acusou, eu vou acusar quem? Depois a gente começa a pensar. Depois, a gente começa a reparar que ele falou, vai e não peques mais. Olha a diferença. Ele não foi cúmplice. Ele condenou o ato, mas ele não condenou a criatura. Olha a diferença. Então, uma coisa é eu não concordar com o teu comportamento, mas não é julgar a criatura. Então ele percebeu que aquela mulher entrou em pecado, não foi sozinha não. Cadê aquele homem que levou ela para o pecado? Cadê aquele marido que deixou ela passar por aquela vergonha pública? Que situação? Tanto é que a Amélia Rodrigues vai contar, naquele livro, Trigo de Deus e a Caminho de Jesus, ela vai contar a história, o que aconteceu com o adúltero, e com o marido. Que fim, essa história teve de prosseguimento. Então a gente começa a perceber que essas histórias têm continuidade. Então, introspecção. Então, o primeiro convite para perdoar é se olhem. Vamos botar um espelho e vamos nos olhar. Como é que eu sou? Eu tenho condições de chamar fulano, falar isso, falar aquilo outro? Começo a me olhar e falar assim, e eu não sou ainda modelo, A gente começa a ficar um pouco com vergonha, a gente começa a fazer que nem os mais velhos fizeram. O que eles fizeram? Começaram a levantar e sair. E às vezes a gente se vê nessa situação dizendo assim, eu não gosto mesmo de fulano, eu não gosto mesmo de Beltrano, eu não vou mudar não. O que vai acontecer com essas criaturas? Vai ficar sozinha, vai virar ilha. Já viu pessoa ilhada? Quando desencarna, sabe o que acontece? Continua sozinha. São esses espíritos que vão reclamar da solidão. Porque quem não aprende a tolerar, também não vai ser tolerado. Que a medida é a mesma. É a mesma medida. E a gente sabe que a gente é difícil para ser tolerado, não é mesmo? E outra forma da gente aprender a perdoar é quando a gente começa a mudar o nosso olhar sobre aquela criatura que nos ofendeu. A gente começa a pensar assim, nós somos filhos do mesmo pai. Se nós somos filhos do mesmo pai, nós somos irmãos. Se nós somos irmãos, nós estamos a caminho da perfeição. Significa, então, que não estamos perfeitos. Não é assim a lógica que a gente começa a perceber? Vamos lembrar lá da escada de Jacó. Lembra da escada de Jacó? Que é aquela espiral que sobe ela de infinito? Da mesma maneira, somos nós numa escada. Nós nos encontramos aqui na mesma escola Terra. Mas cada um de nós está numa série diferente. A gente se encontra aqui no pátio, na hora aqui do recreio, digamos assim. Na hora que toca a sineta, que é a hora das provas, cada um vai para a sua sala. Cada um vai viver uma prova, uma avaliação de acordo com a sua possibilidade de conhecimento, de conquista. Então, a escola é muito grande. Tem desde o maternal até o curso universitário. E está todo mundo junto lá. Na hora que acaba o recreio, cada um vai para a sua sala. Ou seja, independente da idade, está cada um na sua escada, no seu processo evolutivo.
fazendo o melhor que pode ser feito. Eu estou fazendo o meu melhor, você está fazendo o seu melhor. Se eu vejo que é difícil, que eu quero fazer e não consigo, quantas vezes eu quero fazer e não consigo? Vocês sabem que é assim. A gente faz mais do que não quer, do que gostaria de fazer, quando a gente vê que está fazendo erro. Por que o outro não vai ter esse direito também? De ter essa mesma dificuldade? Então é quando eu ofereço o outro a mesma dificuldade. Assim, ele também está que nem eu. Ele está caminhando, ele está no esforço, ele está tropeçando nessas escada. Essa escada é difícil às vezes. Até abrir mão. E é a hora que eu olho e falo assim, meu irmão, quer saber de uma coisa? Você tem o mesmo direito que eu tenho. Você tem direito de errar, de trair, de falir, de se equivocar. Eu estou me dando esse direito, então você também tem. Meu irmão, você sonha que nem eu sonho. Você tem planos como eu tenho planos. Você tem desejos como eu tenho desejos. Você quer crescer como eu quero crescer. Você tem dificuldades como eu tenho dificuldades. Assim fica mais fácil. Eu começo a modificar a minha forma de olhar. E eu não sou melhor do que o outro. Em momento nenhum. De maneira nenhuma. Aquela criatura que se acha se julgar melhor do que o outro, está numa situação muito complicada. Em São Paulo, nós não somos melhor. Alguns de nós somos muito parecidos nas nossas dificuldades. Muito parecidos. As nossas diferenças são em pequenas conquistas. Que em uma reencarnação, fulano valorizou um setor na área intelectual, o outro valorizou o outro. Pequenas diferenças. Mas nós somos muito parecidos, nós estamos juntos por afinidades. Em escolas diferentes, que nós estamos em momentos diferentes de aprendizado, de disciplinas diferentes. Fizemos escolhas de matérias eletivas também como próprios. E temos que dar conta. Esse é o processo de crescimento do espírito. Assumir essa responsabilidade. Quem é esse outro? Esse outro sou eu. Esse outro faz parte de mim. Esse outro é que eu projeto a minha imperfeição e me vejo, que é mais fácil eu me ver no outro, porque eu me nego. Então, por que a gente repara tanto o outro? Que o outro é o espelho daquilo que me incomoda. Esse é o outro. É o meu lado sombrio. E que bom que eu olho e falo assim, eu faço melhor realmente do que ele? Será que eu não faço isso na pior do que ele? Nesse momento, né, principalmente no Brasil, nas questões políticas, fica fácil tacar pedra, né? Nos telhados, nos políticos, e a gente se pergunta, se eu estivesse naquela cadeira, será que eu faria melhor? Ou será que, graças a Deus, eu não tive essa prova porque eu não tenho nem condições de me colocar ali? Então, a gente não tem como saber. Se a gente começa a julgar muito, sabe o que a vida faz por livre associação? Da própria lei da vida, aquela situação imediatamente vem para você. Repara, quando te começa a falar do outro e julgar o outro, aquela situação vem para a nossa família, vem para a nossa casa. A gente busca o aprendizado. É como se dissesse assim, faz você agora então melhor. Você não está dizendo como é que o outro tem que fazer? Você não está dizendo que o outro é errado? Faz melhor. Toma aqui esse filhinho, toma aqui esse maridinho, toma aqui essa mãezinha, faça melhor. E será que a gente faz melhor? Então é quando a gente começa a ter o processo de empatia e falar, meu irmão, é difícil mesmo. E quando eu tenho muita dificuldade mesmo com o outro, um outro procedimento que eu posso fazer é tirar o rostinho dele dali, igual aquela bonequinha que muda a cabeça, e botar ali um rostinho de uma pessoa que eu amo. Olha lá o rostinho da minha filha, do meu filho, da minha mãe, do meu pai. E fico pensando assim, e se fosse ele que estivesse fazendo aquilo, como é que eu faria? Eu seria tão rigorosa? Vocês já viram que o filho do vizinho é atentado, né? O nosso é criativo. O nosso é esperto. É assim que a gente faz as coisas? Não, o filho do vizinho tem problema, tinha que procurar um psicólogo. Nossa, olha, é de uma criatividade. Ele é criança índigo, né? Se fala aí, índigo. Índigo faltando passo de couro naquela criança quase, né? Tem gente que fala assim, gente, quer dizer, como é que a gente está lidando com o nosso filho e com o filho do vizinho? Como é que eu estou lidando comigo e com o meu vizinho? Para mim, é todas as desculpas e para o meu vizinho. Então, quando eu começo a mudar o rosto, se fosse meu filho,
eu ia pedir a pena de morte? Se fosse meu filho, eu dava mais uma chance? Já viram o filho da gente quando erra? O que eles falam? Foi mal, hein, mãe? Não pede desculpa não, fala, foi mal. Foi mal significa, desculpa, por favor, eu errei. Hoje em dia, fui mal já é coisa dessa. O que a gente fala? Ó, faz isso de novo não, hein? Mas vem cá, me dá um abraço, me dá um beijo. Por que a gente faz isso? Por que a gente concede? Porque a gente sabe que aquilo que ele fez é natural da idade dele. É natural, mas eu não fiz isso na minha juventude, eu não fiz porque eu não quis fazer, mas minha irmã fez, o outro fez. É natural, está dentro daquela possibilidade de ação. A gente sabe que ele vai passar daquela fase. O problema é quando ele continua fazendo aquilo, né? Mas naquela faixa etária, e cada um com a sua faixa etária. Então vem cá me dar um beijo, me dá um abraço. Mas não faz isso de novo não, hein? Ó, não gostei. Não faz. Ó, mas vai brigar. Não é assim que a gente faz? Vai brigar. E cheio de amor. Né? Não é cheio de amor? Às vezes as pessoas falam, mas não se deve brigar com o filho. Ué, tem gente que não briga e a vibração é péssima com uma criança. Eu já vi mãe brigando, que é igual asa de galinha, nunca vi machucar pintinho, né? A gente fala isso. Pé de galinha não machuca pintinho não, dá aquela batida para lá, para cá e não machuca. Porque é vibração de amor. É vibração de amor. O que a criança sente é a vibração. E às vezes você vai falar uma palavra e vai magoar para o resto da vida. Que a sua vibração é de desamor. Você chegou com um problema na rua, não tem coragem de brigar com o chefe, vai brigar dentro de casa com a mulher, com o filho, vai descontar no elo mais fraco. Para você é o mais fraco. Não é assim que as pessoas fazem? Intimidade demais. Né? Tem um ex-presidente desencarnado do Brasil que dizia, hoje era filho ou falta de educação. Coisa mais certa do mundo. Tem gente que intimidade demais gera falta de educação. São aquelas pessoas que não sabem ponderar o bom senso do limite. Ah, mas nós somos íntimos. Somos íntimos? Nós temos os nossos limites. Não me confunda. Não é assim? Então, o aproximar é um aproximar com inteligência. E às vezes nós precisamos do que chamamos uma distância inteligente do outro. Uma distância psicológica necessária do outro. Não dá para conviver grudadinho. Chega um pouquinho para lá. Isso é bom. Até que a gente aprenda a ter um pouquinho mais de resistência. Então é quando eu começo a advogar o outro com o meu olhar. E penso, o que eu faria para advogar a causa dele? Se fosse aquele meu coração querido. Já viram uma mãe de preso? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de conversar com mãe de preso. É uma coisa, um processo muito interessante. Ela fala assim, ele fez, mas eu amo. E ela está certa. Ele é meu filho. Ou seja, meu amor por ele é incondicional. Independe do que ele escolher, do que ele fizer, eu vou amar. Posso não concordar com o comportamento dele, eu vou amar. E Jesus foi o que melhor testemunhou o perdão. Em todos os momentos da vida. E principalmente ao final. No momento da crucificação, quando ele fala, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. É como se dissesse assim, ainda são crianças espirituais. Ainda estão aprendendo. Eles, da mesma maneira que jogam flores, gritam Barrabás. Somos nós. Criaturas ainda sem fidelidade a objetivos e a projetos. Então é quando a gente começa a pensar na questão desse perdão que Jesus falou com o outro. E muita gente vai se perguntar, e se ele não quiser o perdão? Eu quero perdoar, eu quero ficar bem, mas ele não aceita meu perdão. Eu já fiz de tudo. Já fiquei perto, já bati papo, já fui no mesmo lugar que aquela criatura estava, para facilitar um reencontro. Mas ele não aceita o perdão. O que a gente faz? Como a gente pensa? A minha parte eu fiz. O meu problema, eu tenho que dar conta à minha consciência, a Deus e ao meu guia espiritual.
ele vai se entender com o guia dele. Isso é problema dele. A minha parte eu fiz. E se ele me buscar de novo? De novo. É a oportunidade que a vida está me concedendo para rever aquela história. Uma vez, me lembrei agora, porque a gente não deve falar da vida alheia, a gente deve falar da nossa, né? No sentido de que a gente não precisa encontrar defeito nos outros, a gente já tem tanto. Eu me lembrei de uma palestra que eu fiz sobre o tema amor, né? Eu estava muito empolgada no tema amor, e no centro, né, que eu estava fazendo essa palestra, tem por hábito as pessoas, ao terminar, como são amigos de décadas, fazem fila para vir cumprimentar, para dar um abraço, para dar um beijo, e eu estou aqui, terminando a palestra, abraçando um, beijando o outro, que eu olho na fila, quem está naquela fila? Um baita desafeto, daquele grande, graúdo, e eu, né, demorando para abraçar, para tipo assim, o que eu vou decidir? E demorava em cada um, para a fila demorar a chegar naquela criatura. Eu estava com medo. Demora assim, o que eu faço? É o meu momento. É a minha oportunidade. É a hora que a gente pensa assim, será que a gente tem a pretensão, quando a gente fala mal daquela criatura para Deus e para Jesus, Deus vai falar assim, você está certo, eu gosto de você e está errado? Será que não tem essa pretensão? Que Deus vai gostar mais de mim do que do outro? Não vai, né? Não vai. Gosta igual. Sabe que nós dois estamos caminhando. É quando Jesus fala assim, ó, sabe essa pessoa aí que você não gosta? Ela está aqui, ó, agarradinha aqui nesse meu braço, ó. Eu amo ela de paixão. É minha florzinha. Você quer caminhar comigo? Você vai ter que ficar aqui e andar juntinho com ela. Ah, não quer andar com ela, então você não vai andar comigo. Então é uma escolha. Ou eu vou atender que eu tenho que andar com ela para andar com Cristo, ou quem vai ficar sem Jesus sou eu. E a fila ia chegando mais perto. E eu me fazendo desentendida. E eu falo assim, é o momento do testemunho. Acabei de falar no assunto. E ela se aproxima, abre os braços. E naquele momento, eu respiro e falo assim, já tenho condições de abraçá-la com sinceridade. E eu pensei assim, graças a Deus, menos um nó desse novelo tão enrolado que eu tenho. Ela teve a grandeza de vir. E eu, graças a Deus, tive o suporte espiritual naquele momento para entrar no processo de reconciliação. Então a oportunidade se apresentou. Sempre vai se apresentar. Então, às vezes, por um orgulho, por uma questão de vaidade, a gente perde séculos de reencarnação. É um minuto imperdível. É para você decidir naqueles 3 minutos o que você vai fazer. Eu podia, disfarçadamente, se virar para o outro lado e andar. E ela certamente também estava na preocupação. Quando a gente se abraçou, não tinha mais nada. Não tinha nenhuma inimizade, aquilo tudo tinha ficado. A espiritualidade usou aquele momento para retirar nossas escamas, tanto dela quanto a minha. E para que eu pudesse testemunhar aquilo que eu falo. Quem é o ouvido mais próximo da minha boca? A minha própria ouvido. A minha língua é meu próprio chicote. Se eu que estou ouvindo, se vocês que estão ouvindo, eu vou falar o quê? Que eu não sabia? Que eu não tive oportunidade? Que eu não sabia que para caminhar na lei de Jesus e amar Jesus eu tinha que perdoar? Como eu vou falar isso? Se o tempo todo a lição do Cristo é perdão, é difícil? É. Aí eu encontrei, não é receita de bolo, mas eu encontrei um outro procedimento também que funcionou. Eu comecei com algumas pessoas, todo dia, orar por elas. Todo dia. Todo dia. Eu peço por aquela criatura. Porque naquele momento da prece eu peço para que Jesus e os guias ajudem, para que aquela criatura me veja de uma forma diferente também.
que ela me veja num novo ângulo. Porque às vezes o outro não quer nos perdoar, porque ele nos vê como nós já fomos. Muitas vezes nós destruímos famílias, destruímos vidas. E o outro, quando se aproxima da nossa vibração, aquele que foi prejudicado, nos reconhece. Não sabe por quê. Não reconhece o físico, o rosto. Mas diz que eu não sou confiável. Eu não sou confiável. Ele percebe. E ele tem seus motivos. Então quando eu peço a Jesus, me ajude para que ele me veja de outro ângulo. Me ajude, Senhor, para que as nossas arestas sejam aparadas, para que a gente se reconcilie. Enquanto há luz, enquanto eu tenho Jesus no caminho, porque depois vai ficar muito difícil. Eu estou tendo a oportunidade dessa reencarnação de dar o primeiro passo em direção ao outro e dizer para o outro: olha, eu sou assim mesmo, me perdoa. Eu sou essa criatura ainda muito imperfeita. Muito mais por ignorância do que por maldade. Eu sou ignorante. Jesus falou para Pedro: os homens são mais frágeis do que maus. São mais ignorantes. Por ignorância ainda. Por ignorar, ignorância no sentido de ignorar as leis de Deus. De aprender a viver no amor. Porque quem vive no amor, quem vive na paz, não perde essa oportunidade de desenvolver a paz e a concórdia. A gente se cala, não por medo do outro. A gente perdoa, não porque é fraco, é porque a gente fez uma outra escolha. A gente fez a escolha da paz. A gente quer viver num mundo de paz. A gente quer viver numa família com paz. A gente quer viver num ambiente que as pessoas vibrem com carinho pelos outros, com paz. Que a gente viva numa sociedade de cooperação e não de competição. Que as pessoas nos perdoem. Porque eu estou caminhando, eu estou no esforço. Eu ainda não te disse que eu cheguei lá. Por isso que os nossos guias são os nossos fiadores. Por que Jesus veio à Terra? Porque ele viu luz no futuro. Senão ele não teria vindo. Ele nos viu e viu luz no futuro. Ele nos viu à frente. Como se dissesse assim: eles vão conseguir. Para encerrarmos, lembramos de uma fábula do filósofo alemão Sperhauser, que fala sobre o porco-espinho, que naquela época glacial, muito frio, os porcos-espinhos começaram a ficar muito juntinhos uns dos outros para se aquecer. Do frio. O que acontece quando um porco-espinho começa a ficar muito perto do outro? Vocês já imaginaram, né? Eles começaram a se machucar, começaram a se ferir muito. Então, o que eles fizeram? Eles se afastaram, um longe do outro. O que aconteceu? Começaram a morrer de frio. Juntos se machucavam, longe morriam de frio, de frieza, de indiferença. Então eles passaram a buscar-se uns aos outros com um pouquinho mais de cuidado, com um pouquinho mais de resistência, aprendendo a acasalar aqueles espinhos que são aquelas arestas. Portanto, a gente começa a descobrir que não existe relação perfeita. Todas as relações têm os seus problemas, têm os seus espinhos, e a sabedoria vai ser nos aproximarmos do outro, sabendo que ele tem espinho, porque eu também tenho espinho, mas me aproximar com cuidado, não com cuidado do espinho do outro, e sim cuidado para que o meu espinho não machuque o outro, porque quando eu penso para o meu espinho não machucar o outro, eu desenvolvo um movimento que o outro vai ter o mesmo cuidado do espinho dele comigo, e ele vai lembrar como é bom agradar. Como é bom conviver, como é gostoso compartilhar, sem machucar, sem magoar. É quando a gente lembra, somos filhos de um Deus que nos disse: vamos nos amar. Por isso,
temos os nossos espinhos, mas vamos nos aproximar com muito respeito pela vida de cada um, pela forma que cada um ainda conduz sua vida, porque eu ainda tenho os meus espinhos para cuidar. Que dessa maneira, então, possamos colocar um algodãozinho de muita ternura envolvendo os nossos espinhos, nas nossas palavras, nos nossos gestos, observando a nossa maneira de dizer, de se colocar, de se posicionar, botando o algodãozinho, como se fosse um filho que a gente não quer machucar. Então, nossas relações são relações mais cuidadosas, mais respeitosas. E a gente se aproxima com cuidado, porque cada um é cada um. Tem gente que gosta de brincadeira, tem gente que não gosta de brincadeira. Como é que eu falo? Como é que é meu tom de voz? Como é que eu reclamo da vida? E eu começo a observar esses espinhos, e pelos espinhos do outro eu falo assim: eu quero mudar, eu quero me aproximar, eu quero realmente, na minha oração, ser fiel a Deus quando eu falo: Pai, perdoa-me, assim como eu perdoarei aquele que me ofende. Isso é uma afirmativa. Que eu possa realmente, naquele momento da prece, que pedirmos perdão, e ao dizermos: assim como eu irei perdoar aquele que me tem ofendido, que isso seja sentido. E naquele momento, lembremos dessas criaturas que nos ofenderam. E enviemos para ela uma vibração de carinho. Como eu gostaria que alguém enviasse, se aquela criatura fosse meu filho. Mais uma chance, mais uma oportunidade. E assim, a gente desenvolve um pouco mais de cumplicidade nessa caminhada que é tão árdua, mas sozinhos é tão mais difícil. Juntos será muito mais fácil. Que Jesus, assim, nos perdoe a dificuldade que ainda temos dentro dos nossos corações em perdoar. Que nos perdoe por tanta insensatez e tanta imaturidade espiritual. Mas, Senhor, mais uma vez, renove o seu perdão, a sua misericórdia, e nos forneça mais uma oportunidade de mais uma vez tentarmos sermos melhor hoje do que fomos ontem. Porque se não for para isso, nenhuma religião ou filosofia terá nenhum cabimento, se não for para nos transformarmos em pessoas melhores, que realmente sejamos cartas vivas de Jesus. Muita paz a todos, e que na noite de hoje, nas nossas orações, lembremos e sinceramente peçamos a Deus o perdão, e possamos falar assim: Senhor, talvez eu não me perdoe no meu nome, mas eu já perdoo no seu nome. Um dia eu irei perdoar no meu nome. Por enquanto está difícil, mas eu perdoo em nome de Jesus. Que dessa maneira possigamos prosseguir a nossa caminhada em direção ao amor. Muita paz a todos. Muito obrigado pela recepção, pelo carinho, pela espiritualidade amiga que se encontra, por tanto acolhimento que aqui tivemos nesse país, por todos vocês, não só nessa casa. Sou muito agradecido por essa oportunidade e por essa confiança depositada. Muito obrigado, do fundo do meu coração. Muito obrigado. Muito obrigado. O pessoal, eu acredito que todos gostaram da palestra, e nós vamos fazer o encerramento, uma prece de encerramento, mas antes vamos fazer o passe coletivo. Vamos pedir para os trabalhadores da casa que fiquem de pé, vão ficar em volta, por favor.
O pessoal da casa de Toyama também, se quiser participar do passe coletivo, os trabalhadores também possam